A mediação pode ser usada de forma estratégica quando o devedor não tem liquidez. Já pensou sobre isso? Me acompanha aqui nesse vídeo que eu vou te explicar como isso pode funcionar. Meu nome é Veridiana Martins, eu sou advogada e sou mediadora profissional e vou te dar uma dica de como usar a mediação de forma estratégica nesses casos. Não importa se tu está defendendo o credor ou o devedor, mas nessas situações a mediação pode ser muito útil. Então, existe um valor a ser pago, o devedor muitas vezes tem patrimônio, mas ele não tem liquidez, ele não consegue ter valores para aportar e saldar, né, esta dívida. Isso é muito interessante porque quando eu estou defendendo um devedor, um executado, muitas vezes, eu sei que nem sempre o meu cliente vai ter razão. Aqueles valores precisam ser pagos. Ele quer pagar, mas e como fazer isso? E quando eu sou exequente, quando eu sou credor de um valor, eu sei que o devedor tem muito patrimônio, mas eu tenho consciência que nem sempre ter patrimônio significa ter valores disponíveis para fazer o pagamento desse débito. E aí, como é feito? E por que a mediação pode ajudar nesse sentido? Porque a mediação é uma construção. Ela vai ajudar a construir a maneira de se chegar ao resultado final pretendido. Não é como uma sentença judicial. A sentença, nós vamos no processo ter uma ordem judicial que vai dizer pague. Como que isso vai ser pago? Nós podemos ter expropriações de bens, isso pode ser objeto de defesa do devedor, do executado. E aí? Nesse período, a dívida só cresce, nesse período, quem tem que receber não recebe. E como que a gente faz? Um mediador, quando ele entra num ambiente como esse, numa situação como essa, ele vai ajudar tanto o credor como o devedor a construírem uma solução. É uma questão de construir como chegar no resultado final. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso é muito comum, acontece muito, por exemplo, em situações do agronegócio, que produtores rurais eles têm um patrimônio enorme, mas muitas vezes eles não dispõem de valores para fazer o pagamento das suas dívidas, para honrar as suas dívidas. Então, é preciso construir uma solução. A primeira coisa para isso é preciso o quê? Que todos tenham boa vontade. É o primeiro passo. É nos desprendermos de ter razão, de receber aquele valor todo, muitas vezes, em um montante só, ou saber que eu posso postergar por muito tempo e não importa, e pensar juntos em resolver esse problema. Lembrem, essa dívida não é um problema do credor, essa dívida não é um problema do devedor, é um problema dos dois, e eles precisam juntos construir essa solução. Eu vou dar exemplo para vocês que aconteceu numa mediação que eu fiz era de um shopping, era um contrato de shopping. O que acontece? A empresa devia um valor bem alto de locativos, ela também devia condomínio, ainda não havia um processo judicial, mas os sócios tinham consciência que seriam chamados, né, para resolver essa dívida e nós compusemos, então, extrajudicialmente. A primeira coisa que se fez foi consolidar a dívida. A partir daqui, né, não ia mais gerar, incidir qualquer tipo de juros ou correção. E aí, como que eles resolveram essa questão? Primeiro ponto, cada um dos sócios colocou um valor de entrada, certo? Eles dispuseram um valor como entrada nesta negociação. Esses sócios também entregaram como forma de pagamento imóveis. Um deles entregou um imóvel, um terreno quitado no litoral, e o outro entregou um apartamento na planta, certo? Ele já se preveniu, o advogado dele já antecipadamente verificou com a incorporadora como que seria possível fazer a transferência desse imóvel, né, para resolver essa situação. Então, quando ele chegou, né, com essa possibilidade autocompositiva, isso já estava bem alinhavado. E a outra parte estava muito aberta a resolver o problema dessa maneira. Então, além do valor, né, que eles receberam de entrada, eles também entregaram cada um imóvel. Um imóvel quitado e o outro, como eu disse, um apartamento na planta, que haveria depois toda uma transação para ele passar, né, para o credor. E, por fim, eles ainda parcelaram, né, os sócios parcelaram a diferença, né, o valor restante. Então, eles construíram juntos uma solução, né? Eles conseguiram autocompor como chegar ao resultado final.
Óbvio que o credor queria receber e os devedores também queriam pagar. A questão era ajustar como isso ia fazer, né? E o mediador, o que o mediador entra aqui? Ele entra para alinhar e verificar como construir esse entendimento. Nem sempre é possível, às vezes as partes elas estão tão emocionalmente envolvidas que elas não conseguem ver outras opções. E o mediador ajuda nesse estímulo, em fazê-las buscar novas alternativas, né, para a solução daquela disputa, daquele litígio que elas estão ali. E neste caso de devedor insolvente, a mediação é muito, muito válida, é uma verdadeira estratégia, seja para quem é credor, seja para quem é devedor. A ideia é fazer com que todos consigam, da melhor forma possível, chegarem a um resultado final que favoreça e que seja bom para todos, certo? Fica aqui essa minha dica para vocês de usar a mediação como estratégia quando o devedor não tem liquidez, né? E seja para vocês que estão do lado do devedor ou do lado do credor. Se esse vídeo fez sentido para ti, dá um joinha. Se tu tem dúvidas, deixa aqui nos comentários desse vídeo, né? Qualquer dúvida que tu tenha, algo que tenha faltado, que tu não tenha compreendido, que assim que possível eu respondo, certo? Até mais!